Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro de Matemática e agora a gente vai dar continuidade na apostila de Matemática em relação aqui à aula 3. A aula 3, o tema são frações 1. O que são frações? Por definição, frações são números práticos para a representação de partes de um todo. E toda fração ela é escrita dessa forma, 1A sobre o número B. É um número sobre o outro, só que esse número de baixo sempre tem que ser diferente de zero. Nunca pode ter o zero na parte de baixo da fração, isso aqui é uma regra, tudo bem? Onde o A se chama numerador e o B se chama denominador. Resumindo, o número de cima se chama numerador e o de baixo, denominador. Lembrando que o de baixo nunca pode ser zero. Pode ser qualquer número, positivo ou negativo, mas zero jamais. Aqui são algumas representações. Por exemplo, imagina que aqui nós temos uma pizza. E a pizza geralmente tem 8 pedaços. E se você consumir 3 pedaços, qual é a fração que você consumiu? Bem, eu consumi 3 pedaços de um total de 8 partes, de 8 pedaços. O que eu consumo, a parte que eu consumi, sempre vai ser o numerador. E o total, sempre o denominador. Então eu consumi 3 partes de um total de 8 partes. Tudo bem? E essa fração nós lemos como 3 oitavos ou 3 sobre 8, tanto faz. Aqui eu tenho 4 partes desse retângulo, só que uma parte está marcada. Qual representação que eu fiz aqui? Por exemplo, é uma parte de 4 no total. Então, uma parte em um total de 4, certo? Esse outro exemplo aqui, eu tenho um retângulo com 8 quadradinhos aqui. Só que desses 8 quadradinhos, 5 estão marcados. Então, qual é a fração que está marcada? São 5 partes em um total de 8. Então, aqui são 5 oitavos. Pode ver que a parte que eu estou consumindo, a parte demarcada, a parte destacada, ela sempre aparece no numerador. E o total sempre no denominador. Mas nem sempre é assim, porque esse tipo de fração é um tipo que o numerador é menor que o denominador. Mas tem outros tipos de frações onde o numerador é maior que o denominador. Mas o que importa nesse momento é como o número é escrito, com um sobre o outro. E aqui, ó, os 3 números, o denominador é diferente de zero. Tudo bem? Agora, o que a gente faz com as frações? Bem, frações são números pertencentes ao conjunto dos números reais. E o que nós fazemos com números? Soma, subtrai, multiplica e divide. Então, agora a gente vai aprender a fazer operações com esses números, operações com as frações. E a primeira operação é a soma. Como que nós somamos duas frações? Essa soma de duas frações também vale se eu tivesse 3, 4, 5, não importa quantas frações eu tenho, o método é o mesmo. Mas nós vamos começar somando 2 a 2. Olha só, aqui é 1/4 mais 1/4. Pode ver que as duas frações obedecem à condição de existência, onde o B tem que ser diferente de zero. Eu vou ressaltar isso aqui sempre, porque isso aqui é muito importante. Caso apareça alguma fração onde embaixo é zero, esse número simplesmente não existe. Tudo bem? Muito importante falar isso. Então vamos lá, como que se procede? Você tem que prestar atenção sempre no denominador. Por quê? 1/4 mais 1/4. Pode ver que esse denominador, eles são iguais, os dois são 4. O numerador também, mas o que importa nesse caso são os denominadores. Quando aparecer frações onde os denominadores são iguais, você vai proceder da seguinte maneira. Você vai passar esse risco aqui da divisão e você vai conservar o número de baixo, vai conservar o denominador. É só repetir, certo? E o de cima, os numeradores, você vai somar diretamente. 1 mais 1, 2. Pronto, você somou essas duas frações. Tudo bem? Embaixo. Aqui você está vendo que os denominadores são iguais também. Os dois são 5. Então, mesmo procedimento. Conserva-se os denominadores e o numerador simplesmente vai somá-los. 3 mais 3, 6. Pronto. Acabamos de somar duas frações. Sempre esse método na soma, mas é importante ressaltar que eu só fiz isso, que eu somei diretamente em cima e conservei o de baixo, porque os denominadores são iguais.
Um pequeno detalhe, aqui a soma já está feita. 1/4 mais 1/4 são 2/4. Porém, quando você vai colocar o resultado de uma fração, sempre você coloca na forma irredutível. O que é forma irredutível? É você dividir os dois números, caso seja possível, por um múltiplo em comum. Como esses dois números são pares e qualquer número par é divisível por 2, você vai somar em cima e embaixo por 2. Tem que ser os dois números dividido pelo mesmo denominador, tá bom? Pelo mesmo número. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Galera, isso aqui é muito importante na hora de fazer exercícios, porque geralmente os resultados dos vestibulinhos e das provas em geral, quando o número é uma fração, sempre vai estar na forma irredutível, a não ser que no seu gabarito esteja 2/4 lá. Mas esses dois números representam a mesma fração, representam o mesmo resultado, tudo bem? Já aqui não tem como, porque entre o 6 e o 5 eu não tenho nenhum múltiplo em comum. Então, esse resultado diretamente já está na forma irredutível, tá bom? Aqui não tem mais o que fazer, deixa assim mesmo, certo? Pessoal, agora olha para esse terceiro exercício. 3/5 mais 5/4. Diferentemente desses dois, os denominadores são diferentes. Então, você não vai somar em cima direto, tudo bem? Como é que a gente faz nesse caso com denominadores diferentes? A gente vai usar uma técnica chamada MMC, mínimo múltiplo comum. Na realidade, a gente vai descobrir o seguinte: qual é o menor número que divide tanto o 5 quanto o 4? Qual é o menor número que divide os dois simultaneamente? Tem um modo de fazer que é por tentativa e erro. Funciona? Funciona, mas como o próprio nome já diz, você vai tentar e possivelmente vai errar. Uma hora vai acertar, tudo bem? Vamos lá, ó, por exemplo. Vou tentar. Como o 5, os múltiplos dele sempre termina com 5 ou 0, é só olhar a tabuada, 5, 10, 15, 20, né? 5 e 0, 5 e 0. Eu vou tentar o número 10. O 10 divide o 5? Divide, dá 2. O 10 divide o 4? Então, aí é uma dúvida importante, porque o 10 divide o 4, dá 2,5. Só que nesse caso, o resultado tem que ser exato. Então, como vai sobrar alguma coisa do 4, o 10 não serve. Tenta outro. O 12. O 12 divide o 5? Divide, mas dá quebrado, então não serve. O 15 divide o 5 e o 4? O 15 divide o 5, mas o 4 não, dá quebrado. O 20. O 20 divide o 5? Divide, dá 4. E o 20 divide o 4? Divide, dá 5. Ou seja, nesse caso, o 20 é o número, é o menor número que divide os dois denominadores. Então, eu encontrei um mínimo múltiplo comum, que nesse caso é o 20. Só que imagina que você tenha mais uma soma aqui, ou que você tenha mais uma soma com denominadores diferentes. Se você ficar tentando toda hora fazer esse método, você pode demorar até horas para tentar achar o denominador comum. Então, esse método da tentativa e erro, ele vale até certo ponto. Quando eu vejo números pequenos assim, tudo bem, até vai. Só que tem um método que é quase infalível, que é decompor esses fatores em números múltiplos. Como que você vai fazer isso? É aquele famoso paredão que todo mundo já fez uma vez na vida, né? Você vai colocar o 5 e o 4, ou se quiser colocar na ordem, tudo bem, vai passar uma risca aqui, certo? Uma risca vertical. Pelo fato de ter um número par, e todo número par é divisível por 2, você coloca o 2 do outro lado. E aí você começa uma divisão simples. Por exemplo, 5 divide por 2, divide, mas dá quebrado. Lembra que a divisão, quando é quebrada, aqui não vale. Como o 5 não é uma divisão exata por 2, você repete ele. Aguarda. 4 divide por 2? Divide. Então, 4 dividido por 2 é 2. Ainda tem um número par. Então, você continua dividindo por 2. Por que por 2? Porque o 2 é o menor múltiplo par. 5 divide por 2? Já vimos que não. 2 divide por 2? Sim, e dá 1. Quando aparece o número 1, você encerra a divisão para aquele número.
tudo bem? Agora você vai para o outro. Quem é o múltiplo de 5? O próprio 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. Repete esse 1 aqui que nós já dividimos. Quando isso aqui acaba, pessoal? Quando todos esses números aqui embaixo são 1, tudo bem? Então nós decompomos. 5 e 4 é 2, 2 e 5. O que isso quer dizer? Agora você vai fazer uma multiplicação entre esses termos fatorados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, vou colocar o sinal da multiplicação aqui para não esquecer, 20. Ou seja, pela tentativa e erro e por esse método do MMC, nós achamos que é o 20, tudo bem? Então, qual que é a dica? Fazer por esse método, tá bom? Porque a tentativa e erro pode ter números grandes aqui que vai deixar essa prática meia que demorada, ou muito demorada. Beleza, depois que encontramos o MMC, qual que é a segunda parte? Vamos lá. Então, depois de determinar entre o 5 e o 4 que o MMC é 20, como é que a gente procede? Bem, a gente vai passar esse risco aqui da divisão e o MMC você vai colocar no denominador, na parte de baixo. E aí, tem uma frase que você nunca mais vai esquecer. Depois que tirou o MMC, você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Pega o 20, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tudo bem? Vamos lá. 20 dividido por 5, 4 vezes 3, 12. Mantém o sinal. Se a soma é soma, se a subtração é subtração. 20 dividido por 4, 5 vezes 5, 25. Pronto. Depois que você fez essa etapa, aí sim você vai poder somar aqui diretamente. Então, 12 mais 25 é igual a 37. E você mantém o denominador, que é 20. É importante reparar se dá para você simplificar essa fração. Como aqui tem o 37 e o 37 é um número primo, ele não tem divisor, a não ser ele mesmo e 1. Então, aqui já é a divisão irredutível. Tudo bem? De baixo. O de baixo, a única diferença é que agora eu estou somando 3 frações, mas o método é o mesmo. Lembra, você pode fazer por tentativa e erro ou pelo MMC. Se bem que 2 dessas frações é o mesmo denominador, né, que é 3, então na verdade eu tenho 2 denominadores. Mas vamos fazer pelo método do MMC, que funciona para quantas frações eu tiver, e ele é infalível. Vamos lá. 3, 3 e 5. Tudo bem? Como eu já tenho um número repetido, não tem problema colocar ele aqui também, tá bom? Como aqui eu não tenho nenhum número par, então eu não vou dividir por 2. Pego o menor múltiplo ímpar, que nesse caso é o 3. 3 dividido por 3, 1. E esse 3 também por 3 vai dar 1. 5 dividido por 3 não dá exato, né? Então você só repete. E aí o próximo múltiplo ímpar vai ser o próprio 5, né? 1 repete, 5 dividido por 5, 1. Termina quando toda essa última linha aqui é 1. O que você faz agora? Vai pegar esses números e vai fazer uma multiplicação entre eles. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, descobrimos o MMC entre 3 e 5 é 15. Tudo bem, pessoal? Então, procede da mesma forma. Vou fazer aqui embaixo. Passa esse risco da divisão e agora divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Sempre é assim, é sempre repetitivo. Então, colocando 15, só manter agora isso. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. Repete o sinal. 15 dividido por 5, 3 vezes 2, 6. Mais 15 dividido por 3, 5. Vezes 5, 25. Depois que você fez isso, agora você pode somar os denominadores. 5 mais 6, 11, mais 25, 36. E o 15 você mantém. Nesse caso, você está vendo que tem um número par e um número ímpar. Porém, aqui eu tenho um múltiplo em comum, que é o 3, ou seja, essa fração ainda não está na forma irredutível. Então, você tem que dividir esses dois números pelo múltiplo deles, tá bom?
36 dividido por 3 dá 12. 15 dividido por 3 dá 5. Então, na forma irredutível, essa soma é 12 sobre 5. Esses dois números representam o mesmo resultado, mas qual que é a diferença? A diferença é que essa é a forma irredutível e geralmente nos exercícios aparece dessa forma. Então, sempre é importante, depois que você fez a fração, você ver se dá para simplificar. Dando para simplificar, simplifique, certo? Pessoal, agora é a subtração. Se você entendeu a soma, a subtração você não vai ter problemas. Por quê? Porque se procede da mesma forma. Então aqui eu coloquei 4 exemplos, 2 com o mesmo denominador e 2 com denominadores diferentes. Assim como na soma, quando nós tivermos denominadores iguais, você vai conservá-lo e simplesmente vai fazer a operação de cima, que é 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Pronto, está feita essa subtração entre frações. 3 oitavos menos 2 oitavos é 1 oitavo. Embaixo, 4 quintos menos 1 quinto. Você percebe que o denominador aqui também é o mesmo. Então, o que você vai fazer? Vai conservá-lo. E em cima você vai fazer a operação que está pedindo. 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Nesses dois casos, as frações já são irredutíveis, não tem múltiplo em comum entre eles, tá bom? Então, essa é a forma. Agora, olha embaixo, 4 quintos menos 1 terço, denominadores diferentes. Vai cair no método do MMC, da mesma forma. Tudo bem, pessoal? Pegando já esse exemplo aqui, ó, nós já vimos que o mínimo entre o 5 e o 3 vai dar 15, mas o processo é o mesmo, tudo bem? Então, como nós sabemos desse exemplo, que entre 3 e o 5, o mínimo múltiplo comum é 15, é só colocar aqui no denominador. E aí, você vai prosseguir da mesma maneira. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não altera nada. É a mesma forma. 15 dividido por 5, 3 vezes 4, 12. O que mudou? O que mudou é que agora eu tenho menos aqui, só isso. 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. Agora você pode fazer a operação que está pedindo aqui em cima. 12 menos 5, 7. Conserva aqui o denominador. Sempre é importante saber se essa fração dá para reduzir, ou seja, se dá para dividir por algum múltiplo em comum. Nesse caso não tem como, né? Porque o 7 é um número primo, tudo bem? Quando tem primo ou em cima ou embaixo, a fração já está irredutível, certo? O último exemplo aqui da subtração é esse 9 sobre 10 menos 1 quarto, ou 9 sobre 10 menos 1 sobre 4, tanto faz a nomenclatura. Galera, aqui os denominadores também são diferentes, então a gente vai fazer o método do MMC. Vou fazer aqui no cantinho. 10 e 4. Bem, esses dois números são pares, então você é obrigado a dividir por 2, que é o menor múltiplo par. Vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Ainda tem um número par, então você continua dividindo por 2. 5 dividido por 2, não divide. Quer dizer, divide, mas dá quebrado, né? E o quebrado aqui não importa para nós. Então, repete. 2 dividido por 2, 1. Acabou as divisões por 2 porque acabou os números pares desse lado. Tudo bem? Agora eu vou dividir pelo múltiplo de 5, que é o próprio 5. Lembrando, se eu colocasse um menor ímpar, que seria o 3, daria quebrado, né? Então ele não serve. 5 dividido por 5, 1. E esse 1 é repetido. Com esses fatores aqui, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar todos eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o menor número que divide tanto o 10 e o 4 simultaneamente é o 20, tá bom? Aí procede da mesma forma. Coloca o 20 aqui embaixo e aquela frase que você nunca mais vai esquecer. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 10, 2 vezes 9, 18. Repete o sinal. 20 dividido por 4, 5 vezes 1, 5. Ficou meio apertado aqui, mas eu vou colocar o resultado aqui embaixo, tá? E aí você só faz a operação que está pedindo em cima, né?
18 menos 5, 13. E mantém o denominador. Pessoal, de novo, dá para simplificar essa fração? Dá para reduzir ainda mais? Não dá por conta do 13, né? O 13 também é um número primo. Então, esse resultado, ele já está na forma irredutível, então a conta parou aqui mesmo, tudo bem? Galera, agora a gente vai fazer uns exercícios da apostila. Na apostila, tem a seção para aprender, que se encontra na página 35. Aí eu vou pegar o tópico 1 e o 2. Por exemplo, no tópico 1, vou pegar as letras A e B e fazer esses exercícios aqui, certo? 1/3 mais 2/3. A gente vai cair naquele exemplo onde os denominadores são iguais. Bem, aqui não tem segredo, né? Não precisa de MMC. Se os denominadores são iguais, você vai conservá-lo e simplesmente vai somar em cima. 1 mais 2, 3. Ou seja, 1/3 mais 2/3 é igual a 3/3. Mas aqui você está vendo que essa fração ela é especial. Pega para aprender, sem parar, vamos lá. Agora vamos partir para a parte para aprender. Não, para não, ela corta depois. Tá. Saindo daqui do último, beleza. você vai lá para aprender. Ok. Galera, então, depois desse exemplo, o que tem que fazer? Vai lá. Pessoal, então agora a gente vai fazer alguns exercícios da apostila. Na apostila, na seção para aprender, na página 35, tem os exercícios 1 e 2. Eu vou pegar o item A e B do exercício 1 e o A e o B do exercício 2, nessa página aqui, tudo bem? Então acompanha comigo. Aqui nessa soma, eu tenho 1/3 mais 2/3. Percebe que os denominadores são iguais. Então, o que você faz nesse caso? Não precisa de MMC. Você simplesmente vai conservar o denominador e vai somar o numerador. 1 mais 2, 3. Pronto, somamos essa fração. Só que, olha para ela, essa fração não é qualquer fração. Tudo bem? Por quê? Porque tanto o numerador quanto o denominador são iguais. E aí, como é que você reduz essa fração? Simplesmente é dividindo. Um número dividido por ele mesmo é 1, certo? Tá errado deixar nessa forma? Não tá errado. Mas em termos de vestibular, em termos de exercício, sempre vai estar na forma irredutível. Então é muito pouco provável que vai ter um exercício onde a resposta são 3/3. É muito mais provável que seja 1. Então, toda vez que o numerador e o denominador forem iguais, o resultado vai ser 1. Tudo bem? Guarde essa dica. B. 2/7 mais 5/7. Mesmo caso, aqui os denominadores são iguais. Então, o que você vai fazer? Conservar o denominador e somar o numerador. 2 mais 5, 7. Caímos no mesmo exemplo, onde o numerador e o denominador são iguais. Então, o resultado é 1. Pessoal, se por exemplo, aqui tivesse dado uma conta onde seria 4, sabemos que não é. Nesse caso, o que você teria que fazer? Ver se consegue reduzir essa conta, dividindo por um múltiplo comum. Caso não desse, deixa como está, tá bom? Mas aqui nesses dois casos, o resultado foi 1. Agora, partindo para o item 2, nas letras A e B também. Aqui ainda continua sendo uma soma, só que com denominadores diferentes. Então, nesse caso, você vai ter que fazer o MMC. Vamos lá. Quem é o MMC entre 3 e 2? Nesse caso vai ser bem simples, né? São números baixos. E aí você vai dividir por ter um número par, divide por 2. 3 não divide, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Acabou os números pares. Pega agora o próximo número, que seria o 3. 3 dividido por 3, 1. E esse 1 repete. Termina quando tudo aqui embaixo dá 1. Lembra disso, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar esses fatores. 2 vezes 3, 6. Pronto, descobrimos que o menor número que divide os dois ao mesmo tempo é o 6. Ele é o mínimo múltiplo comum. E aí, pessoal, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você está vendo que eu não estou usando nenhuma outra técnica? Todos os exercícios estão sendo resolvidos pelo mesmo método, então é sempre assim, tá bom? 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2, mantém o sinal. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3.
Agora, depois que você tirou o mínimo e fez o de baixo vezes o de cima, você pode somar. 2 mais 3, 5. E conserva o denominador. Qual que é o próximo passo? Ver se você consegue reduzir essa fração. Nesse caso não dá, né? Porque o 5 não tem múltiplo, a não ser ele e o 1. Tá bom? Então aqui já está na forma irredutível. Agora aqui embaixo, 7 sobre 16 mais 4 sobre 2. Então eu estou vendo que aqui os denominadores, eles são diferentes. Então eu vou ter que utilizar o método do MMC. Os dois números são pares, então eu vou dividir por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 1. Só que ainda continua tendo número par, então você vai continuar dividindo por 2. 8 dividido por 2, 4. Esse 1 agora você só vai repetir. 4 ainda é par, então repete por 2. 4 dividido por 2, 2. Ainda tem um número par desse lado, continua dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. E esse 1 você repete. Bem, todos os fatores aqui foram 2, né? Mas o método não muda, você vai sempre multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Pessoal, aqui aconteceu uma coisa, ó, porque o mínimo múltiplo comum é um dos denominadores. Tudo bem? Mas isso aqui foi uma coincidência. É comum acontecer isso, mas nem sempre você vai perceber que o MMC é um dos denominadores. Então, o que eu aconselho? Sempre fazer esse método. E como eu falei, sempre funciona. Tudo bem? 16 dividido por 16, 1 vezes 7, 7. Mantém o sinal. 16 dividido por 2, 8. Vezes 4, 32. Pronto, agora você vai somar. 7 mais 32 dá 39. 16, e o 16 você simplesmente vai manter. Aí você vai prestar atenção para ver se isso aqui ainda consegue deixar mais simplificado, né? Eu acho que aqui não tem como, porque o 39 é um número ímpar e o 16 é um número par. Poderia ter um múltiplo 3 ali entre eles, quando é um par e um ímpar, mas o 16 não tem como múltiplo o 3. Então, nessa forma, já está irredutível. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então vamos lá, ó. Continuando aqui na soma de frações, agora eu vou dar uma dica que é para você fazer a mesma soma, mas sem utilizar o método do MMC. Tudo bem? Então, guarda essa dica que é muito importante. Só relembrando que aquele método, ele é infalível, sempre dá certo. Porém, dá pra gente fazer sem usar. Vamos lá. Então, eu peguei aqui duas frações, 2 quintos mais 3 quartos. Como é que você vai fazer isso sem MMC? Lembrando que os denominadores são diferentes, então precisaria fazer, tudo bem? Mas olha só, pessoal, guarda essa dica. Eu vou fazer direto a multiplicação entre os denominadores. Fazer direto. 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Tudo bem? Multiplica direto embaixo. Agora o que você vai fazer? É multiplicar cruzado. 4 vezes 2, 8. Ou seja, o numerador de um pelo denominador do outro. O numerador de um pelo denominador do outro. Tá bom? 4 vezes 2, 8. Repete sinal. Denominador de um vezes numerador do outro. 5 vezes 3, 15. E aí você já pode fazer a soma diretamente. 8 mais 15, 23. E o 20 você mantém. Lembrando que quando você coloca a fração, confere se dá para você reduzir. Não dá porque o 23 não tem múltiplo, né? Ele é um número primo. Então aqui já está na forma irredutível. E aí, gostou? Não é mais rápido? Então olha só, mais um para a gente pegar a ideia. Sem MMC. Faz direto essa multiplicação entre os denominadores. 8 vezes 6. 8 vezes 6, ele é 48, tudo bem, pessoal? Então, a multiplicação entre os denominadores vai ser o seu mínimo múltiplo comum. Aí você vai pegar o denominador de um vezes o numerador do outro. 6 vezes 1, 6. Repete sinal. 8 vezes 5, 40. Pronto. E aí você vai somar. 6 mais 40,
46 dividido por 48. E aí você vai ver que essa fração tem dois números pares, em cima e embaixo. Então, com certeza, dá para dividir por 2, dá para você simplificar. Vamos lá. Dividindo em cima e embaixo por 2, aqui em cima vai ser 46 dividido por 2, 23. 48 dividido por 2, 24. Dá para reduzir ainda mais? Não, porque o 23 não tem múltiplo, né? Então, para por aqui. Lembrando que para você simplificar, tem que ser em cima e embaixo. Não adianta simplificar só um, tem que ser os dois. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a dica de realizar operações entre frações de soma e subtração sem utilizar o MMC. Lembrando que se fosse uma subtração, também serviria. É só você colocar o sinal de menos aqui e fazer a operação. Tudo bem, pessoal? Então, essa dica ela é muito valiosa. Mas tem um porém. Olha só. Imagina essa fração aqui. Eu vou colocar uma fração qualquer. 1/3 mais 2/5 mais 3/4. Aí você pensou o seguinte, entende? É só você multiplicar os denominadores e continuar o processo. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Aí você coloca o 60 aqui e começa a fazer essa multiplicação cruzada. E aí você vai errar. Por que você vai errar, pessoal? Porque isso aqui só funciona quando eu tenho uma soma ou subtração entre duas frações. Aí você fala, Leandro, peraí, então não vai servir quando eu tiver pelo menos umas 3? Vai servir, só que você vai ter que proceder de uma outra forma. Deixa eu pegar aqui o apagador para voltar e explicar como é que você vai fazer essa conta. Pessoal, é muito simples. Primeiro, você vai separar em duas. Feche com parênteses essas duas aqui, ó. E aí você vai proceder da mesma forma. Tudo bem? Aí você vai fazer 5 vezes 3 diretamente, que dá 15. E aí você vai multiplicar cruzado. 3 vezes 2, 6, mais 5 vezes 1, 5. Então, só essas duas frações dá um resultado de 11 sobre 15. Depois que você tem esse resultado, aí você vai poder somar com essa fração aqui. Então, vai ser, vou fazer aqui do lado, tá? 11 sobre 15 mais 3/4. 15 vezes 4, 60. Multiplica, cruzado. 4 vezes 11, 44. Mais 15 vezes 3, 45. Esse resultado deu quanto? 44 mais 45 dá 89. E embaixo você mantém o número, o denominador. Então, essa soma de frações resultou em 89 sobre 60. Tudo bem, pessoal? Então, esse método, sem utilizar o MMC, ele é muito utilizado quando eu tenho apenas duas frações. Porque se eu tiver mais de 2, 3, 4, fica um pouco demorado. Aí, nesse caso, eu aconselho você usar direto o MMC. Mas quando for só duas, dá para você utilizar direto, tudo bem? Mas se quiser tentar, você sempre coloca entre duas e duas, tá bom? Até chegar no total de somatório, certo? Essa dica então é importante. Galera, agora a gente vai fazer 2 exercícios da apostila que está na seção do De Olho no Vestibulinho, que são os exercícios 1 da página 36 e o exercício 6 da mesma página, da página 36 também. O exercício 1 tem o seguinte enunciado. Vou ler aqui com vocês. Um confeiteiro vende bolos de mesmo tamanhos e cortados em fatias iguais. Certo dia, ele cortou 3 bolos à venda em fatias. Venderam-se 3/4 de um bolo de chocolate, 2/3 de um bolo de creme e 5/6 de um bolo de nozes. Pergunta: qual é a fração correspondente ao que sobrou dos bolos? Tudo bem, pessoal? É o típico de exercício que você pode fazer
de várias formas, porque na matemática nem sempre tem só um caminho para você começar. Então, o que eu aconselho? Representa essas frações. Como assim? Volta no enunciado e vai lá. Bem, o primeiro bolo, ele vendeu 3/4 de um bolo. Então, aqui, nesse exercício, eu tenho 3/4 de um bolo de chocolate. O segundo dado é, ele vendeu 2/3 de um bolo de creme. E 5/6 de um bolo de nozes. Tudo bem? Galera, olha só, como é que você representaria isso? Eu tenho 4 partes no total, sendo que 3 partes eu vendi. 3. Aqui eu tenho 3 partes no total, sendo que 2 partes eu vendi. E aqui eu tenho 6 partes no total, sendo que 5 partes eu vendi. Só que cuidado com a pergunta. A pergunta é, vou repetir, a fração correspondente ao que sobrou do bolo. Então, do bolo de chocolate, quanto sobrou? Sobrou uma parte entre 4 partes no total. E do bolo de creme? Sobrou uma parte de um total de 3. E do bolo de nozes? Sobrou uma parte de um total de 6. Então, essas são as frações que sobraram desses bolos. E ele quer saber qual é o total. Então, eu vou somar. Tudo bem? Então, quando você interpreta o enunciado, fica muito mais simples, porque nem sempre o enunciado vai vir com uma fração já pronta para você fazer a continha. Você vai ter que equacionar isso aqui, vai ter que matematizar isso aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, né? Agora eu caí numa soma de frações. Como eu tenho 3 frações, eu não vou proceder daquele método sem o MMC, porque eu já vi que ali funciona bem só de 2 em 2. Então, nesse caso, eu já vou tirar o MMC direto. 4, 6, vou colocar na ordem crescente aqui, tá? E vou fazer aquele paredão. Como eu tenho números pares, eu vou começar pelo 2. Repete o 3, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2, 3. Ainda tem um número par aqui. 3, 1 e 3. Acabou os números pares, divido agora por 3, né? 1, 1 e 1. Pronto. Então, com esse método, eu descobri quem é o MMC. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Aí, pessoal, eu procedo da mesma forma que nós falamos até agora. Descoberto quem é o MMC, coloque ele embaixo e aí você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. Então, agora eu vou somar em cima. 3 mais 4, 7, mais 2, 9. Essa fração, a soma dela é 9 sobre 12. Aí você vai ver nas alternativas, não tem nenhuma resposta que contenha esse número. Por quê? Lembra, toda fração ela é escrita na forma irredutível, certo? Então aqui ó, eu vou ter que encontrar um número que divida tanto 9 quanto 12. E esse número é o número 3, que é múltiplo tanto de 9 quanto de 12, tá bom? Não poderia ser o 2, né? Porque o 9 é ímpar. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então o resultado é 3/4, que confere aí a alternativa C. Tudo bem? Galera, então o próximo exercício vai ser o exercício 6 da mesma página, tudo bem? Página 36. Então eu vou ler aqui para vocês enunciado. Esse exercício ele é do Liceu. Então vamos lá, ó. Dentre todos os livros de uma biblioteca, 2/5 são do ensino fundamental, 3/8 são do ensino médio e 1.350 são os restantes do ensino superior. Pergunta, qual é o número total de livros dessa biblioteca? E tem que estar, né? Você lê o enunciado e você não consegue meio que colocar essa conta direto. Então você vai ter que literalmente interpretar esse enunciado. Olha só,
Qual é o número total de livros da biblioteca? Pergunta. Não sei. Então, para mim, isso é uma incógnita. E toda incógnita eu vou chamar de X, que eu vou chamar aqui de total de livros. Ele é a pergunta, né? Só que o que eu tenho de dados? Eu sei que 2/5 desse X, desse total, é do ensino fundamental, então eu vou representar. Então, 2/5 desse X é do ensino fundamental. Abreviar aqui, tá? EF. O que mais que eu sei? Eu sei que 3/8 desse total de livros pertence ao ensino médio. Então, 3/8 desse total de X é do ensino médio. Galera, o que representa isso aqui? Eu estou literalmente multiplicando 2/5 por X, tá bom? É 2/5 vezes X. 3/8 vezes X. Deixa eu reforçar aqui o 3 que ficou meio apagado. E o total, 1.350, que não está em fração, pertence ao ensino superior. Ensino médio, ensino fundamental e ensino superior. Tá, e agora, o que eu faço? Pessoal, eu tenho que descobrir o total disso aqui. Você concorda que o total desses livros está representado nessas frações e nesse número inteiro aqui? Então é o seguinte, o total de livros corresponde ao total dessa divisão entre eles, entre o fundamental, médio e o superior. Então vai ser 2/5 desse X mais 3/8 desse X, que é o total, mais esse 1.350. Tudo bem? Agora resolver essa conta. Só que aqui eu estou vendo que tem número que é fração e tem número que é inteiro. Como é que você vai proceder? Seguinte, deixa tudo que é X de um lado e deixa número que não tem X do outro, certo? Aí vamos lá. X é igual, esse 1.350, eu vou passar para o outro lado da equação, que senão é o contrário. Vai ficar X menos 1.350. E aqui eu vou conservar 2/5 de X mais 3/8 de X. Pronto, eu isolei as frações. Aqui eu vou proceder da mesma forma. Vou tirar o IMC e vou fazer aquele mesmo processo, tá bom? X menos 1.350 é igual, galera, mínimo entre 5 e 8. Rapidinho aqui, ó. 5 e 8. Vou fazer o método do CMMC, né? Já que são duas frações. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 2, 16. X mais 5 vezes 3, 15x. Então, aqui vai ser x menos 1.350, que é igual 16 mais 15, dá 31x, dividido por 40. Então, a gente caiu numa conta que agora não é só somar, eu tenho uma equação, o exercício pediu isso. Vou continuar aqui em cima. Galera, quando eu tenho um denominador, ele tem que ir para o outro lado, você está dividindo, ele passa multiplicando. Então, aqui vai ser 40 vezes x menos 1.350, que é igual a 31. 40 vezes x, como eu tenho parênteses, eu tenho que fazer distributiva. 40 vezes x, 40x. 40 menos 1.350 vai ser igual a 54.000. Fazendo essa conta aqui, tá? Igual a 31x. Esqueci do x aqui em cima. X com x, 40x. Aqui está somando, vai passar subtraindo. Igual a 54.000. 40x menos 31x, 9x. Isso é igual a 54.000. Bem, agora você vai ter que isolar o x. Quem está multiplicando vai passar dividindo. 54.000 dividido por 9. 54 dividido por 9 dá 6. E aí você repete os zeros. Ou seja, no total a biblioteca tem 6.000 livros. E isso se encontra na alternativa B. Então foi um exercício que ele exigiu um pouco mais, né? Porque a parte da fração era aqui. Depois entrou uma equação. Tudo bem, pessoal? Mas aqui foi só distributiva. Tudo bem? E somar os termos iguais. Galera, então foi isso a aula 3. Espero que vocês tenham entendido e continuem estudando. Muito obrigado.